Se você é alguém que gosta, quer, pretende, planeja fazer viagens internacionais, mas tem aquela certa insegurança com relação à comunicação, quando tiver que usar o inglês durante a sua viagem, esse vídeo é para você. Meu nome é Tatiana, mas eu sou carinhosamente chamada de a Teacher Tati há muitos anos por muita gente. Por quem já foi meu aluno, por quem é meu aluno agora, ou por pessoas que nunca estudaram comigo, mas me conhecem assim como a Teacher Tati. Então, se você gosta desse assunto ou está interessado em viagens internacionais e você tem pouco conhecimento do idioma inglês, esse vídeo é para você. Lembra de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, porque eu sempre trarei informações para você sobre esse assunto. Viaje básico, viaje leve, ou seja, mesmo não sabendo inglês, você consegue sim se comunicar com vocabulário bastante específico para inglês e que é fácil de aprender, e também informações para a vida, para o inglês do nosso dia a dia. Hoje eu vim aqui falar de uma palavra em inglês muito interessante, que você com certeza já ouviu falar e também já usou, que é a palavra e-book, or in English, e-book. E-book. E, que corresponde à letra E, para nós em português, é uma forma de você abreviar a palavra electronic. Portanto, e-book seria um electronic book, ou um livro eletrônico ou digital. Coisas do mundo atual, né? Até um tempo atrás não existia nada disso, olha que facilidade. E pensando nisso, eu preparei um e-book justamente voltado para aquelas pessoas que gostam, querem ou planejam fazer viagens internacionais, mas têm pouco conhecimento ou nenhum conhecimento do idioma inglês. Ou ainda se você é alguém que quer ou gosta de fazer viagens internacionais, mas você se sente inseguro ao falar ou se comunicar com aquelas pessoas do país onde você estará, que provavelmente falarão inglês ou algum outro idioma que você também não conhece e não domina, mas com certeza elas falam inglês. Portanto, você usará o inglês para se comunicar com elas. Pensando nisso tudo no mundo atual, né, as coisas que nós temos hoje tão maravilhosas ao nosso alcance na palma das mãos, mas por vezes é complicado ficar fazendo pesquisa na internet. Eu quero saber como é que se diz isso, como é que se diz aquilo. Eu vou no restaurante, eu vou no hotel, estou no aeroporto, como é que eu peço isso ou aquilo? Pensando nessa dificuldade, né, que você acaba perdendo tempo fazendo essas pesquisas, por mais que elas sejam rápidas, se você tiver todas elas à mão num único material, fica muito mais fácil para você e você não perde tempo durante a sua viagem. Então, pensando em tudo isso e ajudar as pessoas que sim, querem viajar e precisam de ajuda com o idioma inglês para viagens, ou seja, aquele inglês mais pontual, com expressões e vocabulários voltados para viagens internacionais, eu criei um e-book que foi pensado, pesquisado, organizado em capítulos, 10 chapters, 10 capítulos, com expressões e vocabulários que você sim usará pelos lugares onde você passará durante a sua viagem internacional. Então eu criei esse e-book dividido em capítulos, com expressões bastante pontuais e eficazes para você. Na hora que você estiver em determinado local, você então abre esse e-book no capítulo relacionado ao lugar onde você está, então você tem ali as expressões que você com certeza precisará usar. Como por exemplo, você está numa loja, né? Você vai adquirir um artigo. O que você precisa conversar ali? Você precisa cumprimentar essa pessoa. Você vai dizer que você gostaria de alguma coisa ali. Como é que eu peço que eu gostaria algo? De uma maneira educada e que a pessoa me compreenda. Aquela pessoa que fala inglês. Como é que eu digo que eu vou levar? Como é que eu digo que eu vou pagar com cartão? Ou que eu vou pagar em dinheiro? Como é que eu pergunto se tem alguma taxa naquele momento? Como é que eu agradeço na hora de ir embora? Esse tipo de conversa, de diálogo, como por exemplo, quando eu vou a uma loja adquirir um artigo, adquirir alguma coisa, são conversas pontuais. Você não precisa se sentar e ficar ali batendo um papo com a pessoa que está te atendendo, certo? Você quer uma coisa que seja eficaz para você. Você entra, pede o que quer, agradece, diz como vai pagar e vai embora. Portanto, é uma conversa bastante rápida e eficaz. E se você encontrá-la no lugar certinho, como por exemplo dentro de um e-book e um capítulo específico para compras, vai facilitar muito mais a sua vida, concorda comigo? Então, pensando nesse tipo de facilidade e no nosso mundo atual, que é tudo muito rápido, e nós temos essa facilidade de ter um e-book ao nosso alcance, ali no nosso dispositivo, como num celular, por exemplo, foi que eu criei esse e-book para você, que vai fazer viagens internacionais e, como eu falei lá no começo, tem dificuldades ou não tem muito conhecimento do idioma inglês ou ainda se sente inseguro ao falar inglês durante a sua viagem. Portanto, eu vou mostrar para vocês aqui hoje como foi feito esse e-book, como é que ele foi dividido, o nome dele, para quem sabe assim você conseguir entender e visualizar melhor aquilo que eu estou falando para você. Então, eu vou mostrar para ficar mais interessante. Vamos ver, bora conferir.
Logo de início, você vê a capa do e-book e nela nós já temos a seguinte frase: viaje básico, viaje leve, porque essa é a finalidade do e-book. Fazer com que você, que tem pouco conhecimento do idioma inglês ou nenhum conhecimento, consiga fazer essa viagem de forma mais leve, com inglês básico e específico para viagens. Então nós temos aí o nome do e-book: Just Go, que significa apenas vá, viaje, se jogue, né? Essa é a intenção do nome do meu livro. Essa é a intenção do nome do e-book, Just Go, apenas vá. E ali nós temos a seguinte frase: inglês, use essa ferramenta e aproveite ao máximo a sua viagem. Isso quer dizer, gente, que inglês é uma ferramenta de comunicação. Sim, os idiomas que nós temos aí pelo mundo são ferramentas de comunicação. É através desta comunicação, do idioma, que nós conseguimos dizer ao outro aquilo que queremos, aquilo que desejamos. E durante uma viagem é isso que a gente precisa, que o outro entenda aquilo que queremos naquele momento em determinado lugar, certo? Aqui também você encontra 3 coisas que esse e-book com certeza fará por vocês. A primeira delas, number 1, é o checklist. Nós todos precisamos de um checklist ao fazer viagens, especialmente para viagens internacionais, né? Então esse livro vai também te ajudar a preparar o seu checklist, tanto no seu pré-viagem, quanto pensar em tudo aquilo que você necessitará, tudo aquilo que você usará durante a sua viagem. Number 2, ou número 2, são vocabulários para o dia a dia, ou seja, expressões, frases e vocabulários essenciais que você sim usará durante a sua viagem internacional, todos os dias, pelos lugares onde você passará. E a número 3, ou number 3, vocabulários específicos para a viagem, ou seja, além do vocabulário do dia a dia que você pode usar tanto em viagens internacionais, quanto no seu dia a dia em qualquer lugar onde você precise falar inglês, ele também tem vocabulários voltados, expressões voltadas para a sua viagem internacional, que você com certeza usará durante todo aquele tempo em que você estiver lá fora, passeando e se divertindo. Logo na sequência nós temos o índice, onde você verá os 10 chapters, os 10 capítulos que eu usei então para poder dividir cuidadosamente esse e-book para você, para que você então saiba exatamente onde buscar as informações que você precisa naquele determinado dia, naquele determinado local onde você estiver desfrutando da sua viagem. O número 1, primeiro capítulo, é sobre o checklist. O número 2, então, seriam os prós da comunicação básica, porque sim, existem vários prós, várias vantagens em você viajar informado, sabendo essa comunicação básica e essencial para a sua viagem. O capítulo número 3 é sobre dicas, que são tips, helpful tips, dicas úteis que vão sim te ajudar durante a sua viagem e nos seus deslocamentos, de um local até outro. Seguido pelo capítulo número 4, que é sobre comunicação básica, em inglês, que você sim usará também durante toda a sua viagem. Chapter number 5, o capítulo número 5, seria at the airport, no aeroporto. Esse lugar é muito importante e não tem como viajar sem passar por ele, né, gente? Dentro do capítulo do aeroporto, por exemplo, você encontrará então ele dividido em a parte de check-in, lá no seu check-in counter, a parte de baggage or luggage, que é a sua bagagem. Como é que você conversa sobre a sua bagagem? A parte de immigration, que é a imigração. Sendo internacional a sua viagem, você sim passará por imigração. A parte de boarding gate, ou seja, portão de embarque. Então, dentro de um mesmo capítulo, você tem ali coisas bastante pontuais e específicas para cada lugar que você for então passando. Chapter number 6, ou capítulo 6, é sobre hotéis e hospedagem. Muito importante, nós precisamos sim ou sim nos hospedar em algum lugar. E que é importante que você saiba? O que você precisa falar dentro daquele lugar, dentro daquele estabelecimento, que seria o hotel, onde você passará aí alguns dias, certo? Capítulo número 7 já vem a ser sobre restaurante e alimentação. Você sim passará por restaurantes, coffee shops, cafeterias, ou qualquer ambiente onde você vá para poder se alimentar. Existem formas específicas para você pedir aquilo que deseja em inglês. Chapter number 8, capítulo 8, é sobre transporte. Então, nesse capítulo eu coloco para você nomes de transportes, desde carro, avião, ônibus. Se você é alguém que está viajando e vai alugar algum meio de transporte, como é que eu digo isso em inglês? Tem tudo isso para você. Qual é a preposição que eu uso para dizer que eu vou utilizar esse ou aquele meio de transporte? Como é que eu diria, por exemplo, que eu preciso de um carro, ou que eu vou de carro, de ônibus, de trem, etc. Então, realmente vai te ajudar esse capítulo também, porque você precisa se deslocar. E muitas vezes nós alugamos um carro ou usamos um trem quando estamos viajando para o exterior, Todo mundo sabe disso. Chapter number 9, número 9, é sobre compras. Go shopping! Quem não gosta de fazer compras, não é mesmo? Quando nós viajamos, nós sim ou sim vamos trazer alguma coisa.
Muitas vezes presentes ou souvenirs para as pessoas que gostamos, ou algo para nós mesmos, ou uma lembrança daquele lugar, enfim. Seja qual for a compra que você então realizará, você precisa se comunicar nesses lugares, certo? Dizendo aquilo que você gostaria de comprar, de experimentar, de ver, que você vai pagar com cartão ou com dinheiro. Como é que eu digo isso em inglês? A palavra dinheiro em inglês é money, mas existe uma outra palavra que pode substituir a palavra money e que é muito usada no mundo internacional, no mundo do turismo. Você sabe qual é essa palavra? Então isso é muito importante. Como agradecer e dizer que eu vou levar algum artigo? Isso também você encontra nesse capítulo, lá no número 9, no capítulo de Go Shopping, fazendo compras. E o último capítulo, Chapter number 10, que é o capítulo 10, é sobre emergency, sobre emergências, que eu espero que você não precise usar, mas se for o caso, sim, você tem aí uma ajuda com frases e expressões pontuais sobre esse assunto. Como, por exemplo, me perdi do meu grupo, eu estou perdido, ou eu preciso de ajuda para um determinado assunto, uma determinada situação. Como é que eu digo isso? Como é que eu abordo alguém para pedir essa ajuda? O capítulo 10 é justamente sobre isso. Cada um dos capítulos desse e-book, do 1 até o 10, está conectado com a sua história de viagem. Porque o objetivo é que você traga de volta apenas boas lembranças e muitas alegrias, uma vez que você viaja básico e, portanto, mais leve. E para finalizar o e-book, você vai encontrar informações sobre mim, sobre a autora, Tatiana Silva, que sou eu, e como eu já falei antes, carinhosamente chamada já há tantos anos de A Teacher Tati, porque eu me dedico sim a ensinar pessoas a se comunicar através do inglês, seja naquele inglês para o dia a dia, da sua rotina, desde o básico, passando pelo intermediário e chegando à fluência, ou ainda o inglês para viagens, que é bastante pontual, é básico sim, mas é um básico, minha gente, que com certeza vai te ajudar a viajar muito mais tranquilo e muito mais leve durante todo o seu passeio aí. Seja onde você for, seja o país que você escolheu, sim, o inglês é necessário e ele vai sim te salvar de todas as maneiras que você puder imaginar, certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse, é só clicar no link aqui, que vai ter ali todas as informações para você então de compra, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais. Thank you e até a próxima!